Bom dia, vamos começar a correção da nossa prova. A primeira questão era uma questão dissertativa, que eu pedia para vocês falarem sobre os elementos de conexão, ok? Escolher 4 elementos de conexão e discorrer sobre esses elementos. Eu aceitei, eu vi muitas questões boas, mas algumas questões incompletas. Por exemplo, quando o aluno falava sobre o estatuto pessoal, tá? O estatuto pessoal que nós utilizamos no Brasil é o domicílio, tá bom? E o domicílio, ele é usado para quais situações? Então, quando nós temos direito de família, personalidade, nome e capacidade. Então, vários alunos colocaram o domicílio, mas não explicaram quais as hipóteses jurídicas que nós vamos aplicar o domicílio. Vários alunos colocaram também a questão territorial, o lex rei cita, tá bom? E fizeram aquela distinção entre bens imóveis e bens móveis, tá bom? Então, eu também aceitei. Falaram de autonomia das vontades, quando nós escolhemos os contratos, não é verdade? Quando nós podemos optar pela eleição de foro, quando nós fazemos tudo isso. Tá bom? Eleição de foro, eleição de legislação que nós vamos aplicar, tá? Sem problema, também aceitei. Muitos falaram da nacionalidade, também é um elemento de conexão, ok? Também colocaram a lei mais benéfica, quando nós vamos envolver direito do consumidor e direito do trabalho, trouxeram aquela discussão sobre a lei mais benéfica, então eu também aceitei, tá? Então, quem fez de forma completa, explicou que era elementos de conexão, fez tudo bonitinho, ganhou a nota máxima. Quem errou uma coisinha ou outra, eu fui descontando pontos, tá bom? Então, quando vocês receberem as correções, vão estar lá mais ou menos o que vocês deveriam ter mencionado ou que vocês erraram na resposta que vocês deram, tá bom? Brinquei com o pessoal da noite, vou brincar com vocês também. Cuidado na hora de fazer o recurso, porque aqui vigora o princípio do reformatio impejus, tá bom? Então, você pode fazer o seu recurso e ficar com uma nota menor da que você já tem, tá bom? Então, cuidado, eu fui muito carinhosa e caridosa na hora de corrigir as questões. Então, aqui vigora o princípio do reformatio impejus, tá? A segunda questão dissertativa era uma questão de casamento e divórcio, tá bom? Essa questão de casamento e divórcio era um caso de uma pessoa que havia se casado, a Ingrid, não é? Havia se casado com o Otávio, a Ingrid brasileira, o Otávio peruano. Eles haviam se casado no Brasil, hoje eles residiam em Santiago, no Chile. Eles tinham 2 filhos, eles tinham um apartamento em Santiago e uma casa no Rio Grande do Norte, aqui no Brasil. Tá bom? E a Ingrid, ela resolve se divorciar. É um divórcio litigioso? É. Por quê? Porque o Otávio, ele se opõe ao divórcio, tá bom? E aí eu fazia uma pergunta. Em relação à ação de divórcio, não é? Informe onde Ingrid deverá ajuizar a ou as ações, tá bom, Maria, de divórcio para decretação da extinção da sociedade conjugal, a partilha de bens e a guarda e pensão dos filhos menores. Então, você ia ter que falar dessas 4 situações. Onde, em que lugar a Maria, a Maria não, desculpa, né? Que eu li Maria aqui, a Ingrid, que é a nossa personagem, onde ela poderia juizar essas ações. Cuidado, pessoal, porque
A ação para extinção da sociedade conjugal, aquela que vai decretar o fim da sociedade conjugal, a Cíntia, por que ele é litigioso? Porque o marido se opõe. Lá no texto eu dizia, olha, o Otávio se opõe ao divórcio. Então, se ele se opõe ao divórcio, você tem consenso? As duas partes estão em comum acordo para se separar? Não. Tá bom? Então, nós temos um divórcio litigioso. Tá? Sim, também tem a questão dos bens e da guarda, sim. Mas eu perguntei 4 coisas. Onde ela vai poder ajuizar uma ação para extinção da sociedade conjugal? O divórcio. Isso, Cíntia, só interfere na homologação. Exatamente. Tá? Na verdade, não. Pera. Se ele for consensual, lembre-se que eu falei que nós temos 2 tipos de divórcio consensual: o simples e o qualificado. O simples é aquele que apenas decreta a extinção da sociedade conjugal. Então, esse não precisa de homologação. Mas se eu tiver um divórcio, ainda que consensual e qualificado, esse precisa ser homologado, tá bom? Eu preciso de uma ação de homologação de sentença estrangeira. Por quê? Porque eu vou discutir bens, eu vou discutir guarda de criança, pensão, tá? Ok? Então vamos lá. A extinção da sociedade conjugal. Onde a Ingrid poderia ajuizar uma ação para extinguir a sociedade conjugal? Qualquer lugar, tá bom? Ela poderia ajuizar no Brasil, ela poderia ajuizar no Chile, ela poderia ajuizar em qualquer outro lugar que ela fixar residência, ok? Então, a separação, né, o divórcio, a extinção da sociedade conjugal pode ser decretada em qualquer lugar, tá? Agora, vamos lá. A divisão dos bens, tá? Sim, domicílio do casal. Mas é porque aí você foi na regra geral, não é? Letícia, você foi na regra geral, tá? Por quê? O que é o domicílio do casal? O domicílio do casal, o primeiro domicílio do casal, é aquele que vai reger o regime de bens. Não é verdade? É o regime de bens, tá? Mas o divórcio em si, essa ação de divórcio, ela que vai pleitear exclusivamente a extinção da sociedade conjugal, ela pode ajuizar em qualquer lugar. Por exemplo, ela pode ajuizar a ação de divórcio no Brasil e já partilhar o imóvel que está no Brasil. Tá? E aí, o que ela vai fazer? Aí ela vai entrar lá no Chile com uma ação de homologação de sentença estrangeira para reconhecer o divórcio dela e poder partilhar a casa, o apartamento do Chile. Tá? Foi um peguinha, eu admito. Eu admito que foi um peguinha, tá? Mas vamos lá. Onde ela vai ajuizar a ação para discutir a divisão dos bens? Lex Reicita. Então, o imóvel no Rio Grande do Norte, ela vai ter que obrigatoriamente ajuizar uma ação no Brasil para partilhar o imóvel no Rio Grande do Norte. Tá bom? E aí, alguns alunos foram ainda mais específicos. Eles falaram: olha, como ela vai ter que partilhar a casa da praia lá no Rio Grande do Norte, ela vai ter que obrigatoriamente ajuizar a ação lá no local da casa, não é? Tá bom, também aceitei, tá certo, não é? Claro que tinha que aceitar, tá certo, tá? A ação que vai discutir o imóvel em Santiago, onde vai ser ajuizada essa ação? Vai ser ajuizado lá no Chile, lá em Santiago, para discutir aquele imóvel. E a guarda e a pensão das crianças no domicílio do casal, tá bom? A guarda das crianças nós vamos discutir no local da residência habitual dessas crianças.
tá? Então, a guarda, obrigatoriamente, nós vamos discutir lá no Chile, tá? Então, o peguinha aqui só era a questão da extinção da sociedade conjugal, tá? Alguns colegas foram além. Falaram, por exemplo, olha, se ela ajuizar a ação de divórcio no Chile, já partilhando o imóvel no Chile e discutindo a guarda das crianças, depois o que ela precisa fazer é homologar essa sentença aqui no STJ para poder entrar com uma ação para partilhar o imóvel na praia. Ok, tá certo também. Então, alguns alunos foram além. Outros também falaram, olha, quando for discutir o imóvel, o juiz ele vai ter que analisar o primeiro domicílio do casal, tá? Para poder discutir como que vai ficar a divisão dos bens. Correto também, eu também aceitei essa resposta, ok? Mas é porque esses alunos foram além do que eu havia pedido. Então, se você só colocou, ó, extinção da sociedade conjugal, tal lugar, é divisão dos bens, tal lugar e tal lugar, guarda das crianças e pensão em tal lugar, já recebeu a questão máxima. Se você foi além, claro, eu também analisei tudo isso para te dar uma resposta, ok? Não se preocupem, gente, vocês foram muito melhores que o pessoal da turma da noite, tá? Muito melhores. Então, essas duas questõezinhas eram as questões abertas, tá bom? Para vocês falarem, tá? Para vocês comentarem sobre os elementos de conexão, discorrer. O que é discorrer? É você falar o máximo possível sobre os elementos de conexão. Alguns colegas só listaram. Não, ficou com zero. Eu não pedi para listar, eu pedi para discorrer. E essa questão, a questão da Ingrid do divórcio, era um divórcio, então, litigioso, porque o marido ele não tinha interesse, tá? Na decretação da extinção do casamento, ok? Então, você tinha que informar que para extinguir a sociedade conjugal, qualquer lugar, tá? Divisão dos bens, onde os bens imóveis se encontram. E a guarda das crianças, onde é o domicílio habitual daquelas crianças. Se é o Chile, é lá no Chile que eles têm de ficar. É lá no Chile que eles têm que discutir a guarda e a pensão dessas crianças. Tá bom? Ok? Essa era a questão. Lembrando, então, do princípio do reformatio impejus. Olha só o que aconteceu. Alguns colegas, não sei se foi nessa turma ou se foi na turma da noite, copiaram as respostas entre si, tá? Então, essas pessoas que copiaram as respostas, que responderam de forma, assim, igualzinho, gente, né? Nem aquele, ó, copia, mas faz diferente. Não teve nem a vontade de fazer diferente, mudar a ordem das respostas, tá? Essas pessoas eu dei zero, tá? Então, essas pessoas que copiaram, mas não fizeram igual, essas aí eu dei zero, tá bom? E aí avisei, ó, resposta idêntica de outro colega. Se quiser reclamar, não tem problema, eu já anotei o nome dos colegas que estão com as respostas idênticas, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão da prova, a primeira questão de marcar X, não é? Foi a questão que quase todo mundo errou. E aí, o que acontece? Essa questão, eu realmente não me recordo por que essa questão entrou aqui para vocês. Porque, na verdade, ela seria uma questão lá de direito internacional público, do semestre passado. Vocês estão vendo a questão aqui? Vocês conseguem ver a questão? Eu vou aumentar um pouquinho, tá? Essa questão, na verdade, ela é uma questão de direito internacional público, porque ela vai falar de
tratados internacionais. Mas eu mencionei esse assunto aqui em sala de aula, tá? Eu falei sobre isso, sobre hierarquia dos tratados, quando eu estava falando lá de tratados. Mas, de toda sorte, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz com a turma da noite. Eu vou passar uma atividade extra valendo ponto para compensar essa questão. Porque muitos de vocês erraram. Na verdade, quase todo mundo errou essa questão. Então, eu vou passar uma atividade extra, ok? Para compensar essa questão. Combinado? Então, nós vamos ter essa questão extra, que eu vou passar para vocês. Vai ser um exercício de uma lista de exercícios. Então, não sei qual exercício vocês vão fazer. Vai ser uma questão, tá bom? Vai ser uma questão só, de uma lista geral de exercícios que eu tenho. Vocês vão fazer uma questão. Não sei se a questão vai ficar igual para todo mundo, tá? Eu vou fazer pelo Moodle uma questão extra. Vocês vão responder para compensar essa questão aqui. Acertou, ganhou o ponto da questão. Errou, aí eu já não posso fazer mais nada. Tá bom? Mas vamos lá, o que essa questão está falando? Ela está falando do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional é um órgão que foi criado pelos estados por meio de um tratado internacional, que é o Tratado de Roma, ok? Que vai julgar pessoas que cometem crimes contra a humanidade, tá bom? Esse Tribunal de Roma, esse Tribunal Penal Internacional, ele está lá na nossa Constituição, lá no artigo 5º, no parágrafo 4º, dizendo o quê? Que nós nos submetemos à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Significa o quê? Que o Tribunal Penal Internacional, ele pode julgar brasileiros e que nós vamos acatar a decisão do Tribunal Penal Internacional. Beleza? É isso que está lá na Constituição. Mas o Tratado de Roma, que institui o Tribunal Penal Internacional, ele foi aprovado, ele foi votado lá na Câmara dos Deputados, no Senado, tá bom? E aí ele foi ratificado pelo Brasil. Beleza. Mas qual é a hierarquia? Lá se imagina, né? Na verdade, o Kelsen não fala de pirâmide, né? O Kelsen fala de hierarquia das normas. Nós que inventamos essa história da pirâmide. O Kelsen, então imagina a pirâmide lá que nós inventamos da hierarquia das normas do Kelsen. Quem está lá em cima? É a Constituição, não é verdade? É a Constituição e as emendas constitucionais. Quem está embaixo depois? As leis, não é? As leis. Depois, o que nós temos? Decretos e por aí vai. Resoluções. Nessa hierarquia, onde está o Tratado de Roma? E aí vocês vão ter que lembrar lá do direito internacional público, lá com o professor João de Deus, quando ele falou de tratados internacionais. Quando ele falou de tratados internacionais, ele disse que nós tivemos uma grande discussão sobre a hierarquia dos tratados internacionais. Tá bom? E foi, então, decidido que tratados de direitos humanos que fossem aprovados naquele rito de emenda constitucional, ou seja, que eles tivessem tramitação igual emenda constitucional, votação de 3/5, 2 vezes em cada casa, teriam status constitucional. Tá bom? E aí eu comentei com vocês qual é o nosso único tratado de direito internacional, tá? Que foi votado em rito de emenda constitucional. É o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. É o único tratado internacional que nós temos até o momento que foi aprovado com status de emenda constitucional. Então, fora isso, todos os outros tratados, eles têm status de lei ordinária. Tá bom? Então, cuidado com isso.
Mas como essa questão é mais uma questão de direito internacional público, eu vou fazer uma questão extra para compensar essa daqui. Combinado? Eu vou deixar essa questão para quinta-feira, sexta-feira que vem, combinado? Depois da nossa aula, eu vou deixar 1 hora. 1 hora é muito, né? Eu vou deixar meia hora para vocês fazerem a questão, tá bom? E vocês vão poder fazer a questão sexta-feira, qualquer horário. Combinado assim? Então, vocês vão poder fazer a questão na sexta-feira, qualquer horário, tá? Vocês vão ter 30 minutos para fazer uma questão. Tá? Daquela mesma forma que era antes, você entra lá no Moodle, vai lá em questão extra, beleza? Ninguém comentou? Beleza. Então, vamos lá. Questão 2, muito fácil. Os elementos de conexão são estudados na próxima sexta que vem, tá? Beleza? Porque eu ainda vou fazer, montar, eu tenho que ver direitinho, eu tenho que relembrar como que monta questões aqui no Moodle, tá? Porque eu não lembro. Então, eu vou ter que ver, então eu vou montar lá para vocês, vocês fazem na semana que vem. Depois da nossa aula, vocês vão ter 30 minutos ao longo do dia para fazer a questão extra. Tá bom? Questão 2, muito fácil essa questão 2. Na verdade, você podia pegar essa questão 2, copiar essa questão 2 e responder lá na nossa questão dissertativa, porque ela está falando de elementos de conexão. Os elementos de conexão são estudados para resolver os conflitos de leis que envolvem relações jurídicas com elementos de extraneidade. Pode-se afirmar que os bens imóveis, aplica-se à legislação do local onde estão situados. Tal conclusão se deu pela aplicação do conector territorialidade. Tá bom? Essa questão estava fácil, gente, convenhamos, né? Essa questão estava muito fácil. É o Lex Reicita, tá? É o Lex Reicita. Então, os nossos bens imóveis vão se valer do elemento territorial, tá? Se ele tivesse falado sobre direito de personalidade, qual é o elemento? É o pessoal, tá bom? É o pessoal. 3. Devido à aplicação das relações entre os estados, deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. Vamos lá. 3. Devido à ampliação das relações entre os estados, bem como o aumento de fluxo de pessoas pelos territórios, torna-se cada vez mais comum os conflitos envolvendo ordenamentos jurídicos diferentes. Ante tal situação, é necessária a cooperação jurídica internacional para que os juízes possam se comunicar e viabilizar a prática de atos tipicamente jurisdicionais em outros territórios. Então, aqui ele está falando de cooperação jurídica internacional. Então, nós temos de lembrar de 3 situações: homologação de sentença estrangeira, carta rogatória e auxílio direto. Essa também estava muito fácil. O juízo de deliberação sobre a carta rogatória é de competência do tribunal local onde o ato deva ser praticado. Quer dizer que a carta rogatória vai chegar lá no Piauí, tá? Porque é uma diligência que vai ter que ser feita lá no Piauí. Aí o Tribunal de Justiça lá do Piauí vai analisar aquela carta rogatória e vai falar: não, legal, nós vamos cumprir essa carta rogatória? É assim que funciona? Não. A carta rogatória, assim como a homologação de sentença estrangeira, ela passa pelo STJ, tá bom? É o STJ que vai analisar se aquela carta rogatória ela vai ser cumprida ou não, tá bom? Então, uma vez aprovada a carta rogatória, aprovada por quem? Pelo STJ, ela deve ser cumprida pelo juiz federal da localidade em que o ato deva ser realizado. Tá bom? Então, a resposta era essa, letra B.
Olha só o que fala a letra C. A carta rogatória é instrumento utilizado para que juízes de comarcas distintas possam se comunicar e requerer a prática de atos processuais. Isso é carta rogatória ou é carta precatória? Olha a peguinha dessa daqui. Essa aqui é uma. Ele está falando de carta precatória e não carta rogatória. Tá? Continuar. Questão 4 fala das nossas fontes. Essa questão eu comentei com vocês no dia da nossa revisão, tá? No dia da nossa revisão, eu falei isso daqui. Eu falei que nós temos duas fontes primárias no direito internacional privado. A fonte interna, então, direito interno, tá? Nossa lei interna, que é a nossa fonte primária e também a nossa principal fonte, e o costume, que o costume também era uma fonte primária. Ainda dei o exemplo da homologação de sentença estrangeira, que a homologação de sentença estrangeira, ela não precisa de tratado. Ela é um costume internacional. Então, não importa se o Brasil tem um tratado internacional ou não com Tuvalu. Se chegar uma sentença estrangeira para ser homologada aqui no Brasil, o Brasil vai analisar, tá bom? Se ela não ferir aqueles pressupostos que nós temos sobre homologação de sentença estrangeira, se ela não ferir, não tem problema, ela vai ser homologada, tá? Então, nós temos duas fontes primárias, o resto é tudo fonte secundária. Fonte primária, lei interna e o costume. E aqui nós vamos ter tanto o costume internacional quanto o costume interno. Falei isso na revisão. Quem prestou atenção na revisão vai lembrar que eu falei isso, tá bom? Jurisprudência, tratados internacionais e doutrina são fontes secundárias. Combinado? Então, resposta correta, fonte primária, direito interno, a nossa lei interna e o costume, tá bom? Questão 5, olha, essa questão 5 estava boa, tá? Não estava fácil, mas também não estava difícil. Essa questão 5 ia falar da aplicação da lei ex officio. Foi uma aula que eu falei para vocês, e aí, como que o juiz, nós temos 3 teorias, tá? 3 posições que o juiz deve aplicar. Como que o juiz aplica aqui no Brasil? O juiz vai aplicar a norma de ofício, tá bom? Aqui no Brasil ele aplica a norma de ofício, mas ele pode, por exemplo, exigir que as partes apresentem o direito. Então ele vai falar o seguinte, olha, o juiz lá do Rio Grande do Norte, quando ele tiver dividido lá o imóvel da casa da Ingrid, não é? Da casa da Ingrid, ele vai falar o seguinte, olha, isso aqui é um divórcio, mas eu vejo que tem conexão internacional, porque o primeiro domicílio do casal é o Chile. Então, eu tenho de aplicar para esse divórcio, essa partilha desse imóvel, a regra geral de bens lá do Chile. Então, eu estou avisando para as partes. Olha, eu vou aplicar a legislação chilena, mas me traga a legislação chilena. Eu quero cópia da lei chilena, traduzida e juramentada. Tá bom? Mas ele vai aplicar de ofício? Vai, ele já avisou. A lei que eu vou aplicar é a lei chilena. Traga a lei chilena para eu analisar e poder aplicar. Tá bom? Então, as normas de direito internacional privado integram a ordem jurídica interna de cada país. Exato, é por isso que nós temos a ideia de que o direito internacional privado ele é basicamente um direito interno. E devem ser aplicadas pelo juiz de ofício, exatamente. Elas designam o direito aplicável às relações jurídicas de direito privado com conexão internacional. Certinho. Se a aplicação do direito estrangeiro for pelo juiz ex officio, cabe unicamente às partes do processo alegar e provar esse direito estrangeiro.
Nesse sentido, não incumbe ao juiz tomar a iniciativa. Sim, lembra que nós tínhamos 3 teorias? Se o juiz aplica de ofício, ele pode aplicar de ofício, requerer ajuda das partes, ou ele pode aplicar de ofício e não precisar da ajuda das partes, ou ele pode deixar que as partes tomem a iniciativa e fale para ele qual é a legislação que deve ser aplicada. Tá bom? O juiz brasileiro agora está perguntando do juiz brasileiro. E aí eu disse para vocês que o juiz brasileiro obrigatoriamente vai aplicar a lei ex officio, tá? Então, o juiz brasileiro deve, de legislata, então, ele deve aplicar conforme a lei, não é? Aplicar o direito estrangeiro de ofício. Caso não fosse adotado essa regra no processo, as normas de direito internacional privado se qualificariam como imperfeitas. Exato, tá? Exato. Agora vamos ver o que está errado na última. As regras ordinárias do processo sobre a prova são aplicáveis quando se trata de averiguar o conteúdo de direito estrangeiro aplicável. Não, tá bom? Não. Nós não vamos usar as regras ordinárias do processo para analisar aquelas provas, não. Nós vamos aplicar a lei estrangeira de ofício, tá bom? Nós vamos, então, aplicar a lei estrangeira de ofício. A gente não vai analisar se aquela lei ela é legítima ou ilegítima. Nós não vamos analisar se aquela lei ela foi aprovada no rito correto lá, por exemplo, da tramitação do Estado. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos aplicar a lei estrangeira, tá bom? Então, resposta 1, 2 e 3. Questão 6. Aqui falava daquilo que está previsto lá na nossa Constituição, ó, lá no nosso CPC, lá no artigo 21, daquelas hipóteses em que a jurisdição nacional também pode ser aplicada, tá bom? Aqui é quando nós falamos de competência concorrente. Eu falei de competência concorrente, competência exclusiva, não foi? Então, vamos lá. Foi proposta a ação de compensação por danos materiais sobre o rito ordinário, ajuizada por Saraiva Equipamentos Ltda, em face de empresa alemã Sudleasing GmbH, em decorrência de contratos de arrendamento mercantil com o objeto de viabilizar a aquisição de guindastes, na qual pleiteia compensação por danos morais e cancelamento de gravames de reserva de domínio sobre os guindastes, objetos de contratos celebrados entre as partes. Tá bom? No bojo da qual foi suscitada exceção de incompetência pela Sudleasing, pretendendo a aplicação contratual de eleição de foro. Tá bom? Aqui, essa questão, ela não estava pedindo para você falar qual é o lugar que vai julgar a ação, tá? Até porque ele não fala qual é o local, tá bom? Considerando a situação apresentada, assinale a alternativa correta quanto à competência internacional, tá? A cláusula de eleição de foro não afasta a competência internacional concorrente da autoridade brasileira, nas hipóteses em que a obrigação é cumprida no Brasil. Gente, exato. É o que está escrito lá no artigo 21 do CPC. Está escrito da seguinte maneira. Vamos lá. Artigo 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, no Brasil, tiver de ser cumprida a obrigação. Aqui nós temos uma competência concorrente, tá bom? Competência concorrente. Agora, se essa ação vai ser julgada na sua integridade no Brasil ou no local da eleição de foro, é outra situação.
À noite, essa questão deu muito o que falar. Por quê? Nós não podemos confundir a eleição de foro com o julgamento da ação, tá? Digamos, vamos pensar o seguinte, Letícia e eu vamos firmar um contrato de aluguel, tá bom? A Letícia, ela vai me alugar uma casa lá em Santa Maria. Combinado, Letícia? Vamos lá. Não é competência exclusiva, até porque tem uma eleição de foro. Olha só, Ana, vamos ver aqui o exemplo que eu vou fazer com a Letícia. A Letícia vai me alugar uma casa lá em Santa Maria, tá bom? Só que no nosso contrato, a Letícia vai colocar o seguinte: as partes escolhem, tá bom? As partes, elas escolhem o foro do Gama para dirimir quaisquer questões envolvendo o imóvel. Então, o que isso significa? Que eu aluguei um imóvel lá em Santa Maria, tá bom? E se tiver qualquer problema com esse imóvel, nós temos de ajuizar a ação para discutir esse imóvel lá no Gama, certo? Porque nós fizemos uma eleição de foro. Beleza? Digamos que eu comece a deixar de pagar a Letícia, o aluguel do imóvel. Aí a Letícia ajuiza uma execução de contrato lá em Santa Maria, tá bom? Por quê? Porque o imóvel não está em Santa Maria, então a competência não seria em Santa Maria. A Letícia esqueceu que no nosso contrato nós tínhamos alegado que o foro de eleição era Gama. Aí ela ajuizou a ação lá em Santa Maria, tá? Se eu não falar nada na minha impugnação de execução, se eu não falar nada, tá? O juízo da Santa Maria vai ser competente para julgar aquela ação? E aí? Sim. Por quê? Porque prorrogou a competência do juízo. No momento em que eu não aleguei a incompetência relativa, com base na eleição de foro, aquele juízo passa a ser competente. Tá bom? Por quê? Porque nós temos uma jurisdição concorrente. Desculpa. Nós temos uma jurisdição concorrente, a do local do imóvel e da eleição do foro. Se eu não falo absolutamente nada, se eu deixo passar, eu não posso lá na frente alegar, olha, essa sentença aqui é nula, porque existe uma eleição de foro. Não. Se eu não arguir, vocês viram isso lá em processo civil, onde vocês estavam estudando contestação. Se eu não arguir lá na minha contestação as minhas incompetências relativas, eu vou prorrogar a competência daquele local. E competência territorial é uma competência relativa. Então, não tem jeito, tá? Tudo que vocês estudaram vão se misturar. Então, a competência concorrente, ela também vai existir no direito internacional privado. Agora, imagine a situação aqui do aluguel, tá? Eu cheguei, né? Eu recebi lá a execução, o juiz mandou eu impugnar a execução ou pagar, não é? No prazo de 3 dias. E aí eu vou impugnar, eu vou falar, olha, essa execução não pode ocorrer em Santa Maria, porque nós temos aqui, ó, o contrato, uma eleição de foro. E a eleição de foro diz que essa ação só pode ser ajuizada lá no Gama. O que o juiz vai fazer? O juiz de Santa Maria, ele vai ter que reconhecer que existe uma eleição de foro. E aí ele vai falar, então, julgo extinto, sem julgamento de mérito, processo, porque eu não sou competente. Quem é competente é o juiz lá do Gama. Tá bom? Então, a eleição de foro, ela precisa ser arguída pelas partes. Porque se ela não é arguída pelas partes,
aquela competência se prorroga, porque a competência é concorrente. Combinado? E onde nós vamos saber quando a justiça brasileira ela é concorrente? Lá no início do CPC, lá no 21 e no 22, tá? Então, nós temos uma eleição de foro? Tem. Mas é porque tem uma eleição de foro que a justiça brasileira deixa de ser concorrente? Não, porque se a parte não falar nada, a eleição de foro, aquela competência se prorroga, tá bom? Então, resposta letra A. A cláusula de eleição de foro estrangeiro não afasta a competência internacional concorrente da autoridade brasileira, tá bom? Nas hipóteses em que a obrigação é cumprida no Brasil. Exatamente, tá? Agora, vamos ver essa situação aqui. Se ele tivesse perguntado, considerando a questão a seguir, e em face de ter sido suscitado a exceção de incompetência, o juiz brasileiro pode julgar a questão? Não. Tá? Aí o juiz brasileiro não vai poder julgar a questão. Por quê? Porque existe uma eleição de foro, e a eleição de foro deve ser observada. Entenderam? Combinado? Ficou claro? Ficou claro, Ana? Ana Caroline? Ficou claro? Tá? A mesma coisa vai ser a questão 7. Tá? A Margarida Xavier, ela propôs uma ação de reparação civil por danos materiais e morais em face da World Company Dance Show Limitada. Tá? Se ela é limitada, ela é brasileira, não é? LTDA é o que nós usamos. Acontece. Muita coisa, né? Muita informação. O direito internacional privado, ele mistura tudo, então realmente fica confuso, não é? Visto que a requerente celebrou o contrato temporário, 3 meses, para prestar serviços como dançarina e assistente de direção em show típico brasileiro, com apresentação nos continentes europeu e africano, tendo como cláusula de foro a justiça espanhola. Há 2 meses após o término do contrato, visitou por meio da internet o endereço eletrônico da empresa contratante e constatou que a página continha montagens de imagens suas, recortadas de várias fotografias dos shows nos quais havia trabalhado, além de outras utilizadas para propaganda. Alega que, de acordo com as imagens, de acordo com a cláusula 8ª do contrato entabulado, há vedações expressas para a utilização de imagens sem prévia autorização para qualquer fim diverso do objeto contratado. Considerando a situação assim e as decisões do STJ no tocante à competência em casos envolvendo litígios internacionais, assinale a alternativa correta. A eleição de foro existente em contrato de prestação de serviço não afasta a jurisdição brasileira. Exatamente. Tá bom? Se ela é brasileira, se a empresa tem domicílio no Brasil, se o dano que ela percebeu foi causado no Brasil, a jurisdição brasileira foi afastada? Não. Se ninguém suscitar eleição de foro, ela pode ajuizar essa ação aqui no Brasil e essa ação vai continuar. Tá bom? Então, não afasta a jurisdição brasileira. Beleza? É a mesma coisa da questão anterior. Tá? E essa questão 8 eu resolvi anular. Tá? Essa questão 8 eu resolvi anular. Não porque ela estivesse difícil, mas aqui na primeira parte fala sobre morte, e eu ainda não falei sobre morte, tá bom? Então vamos lá na questão 8. Thomas, nascido e domiciliado na cidade de Nova York, filho de pai holandês e mãe brasileira, tem nacionalidade americana. Susan Sarraj, nascida na Líbia e domiciliada em Nova York, é filha de pai árabe e mãe libanesa,
e possui dupla nacionalidade. Gente, isso é só para confundir. Thomas e Susan ficam noivos na cidade de Las Vegas, onde se conheceram e celebraram o contrato de noivado. Após o casamento na cidade do Rio de Janeiro, resolveram se mudar para Brasília, a terra natal da mãe de Thomas. Então, qual que é o primeiro domicílio do casal? Qual é o primeiro domicílio do casal? Onde eles vão morar agora? No Brasil, não é? Então passa a ser o novo domicílio do casal, não é verdade? Aí olha só a perguntinha, por que eu vou anular a questão? As regras aplicáveis no caso de morte de Thomas serão as regras dos Estados Unidos? Não, tá? Regras quando envolver morte vão ser do domicílio da pessoa que morreu. Então, como eu não falei de morte com vocês, eu vou anular essa questão. Combinado? Mas vamos continuar, porque essa questão, tirando essa parte, ela estava muito fácil. Caso ocorra um dano moral referente ao uso indevido da imagem de Susan, aplicar-se-ão as regras do local onde ocorreu o ilícito, pouco importando o local onde o casal reside. Falso, tá? O ato ilícito pode ter ocorrido lá na China. Se ela tomou conhecimento aqui no Brasil, porque ela mora aqui no Brasil, nós vamos afastar a jurisdição brasileira? Não, tá? Não vamos afastar. Então, importa sim o local da residência dela, tá? Importa sim o local da residência para ajuizamento de ação, ok? Para aplicação dos danos morais, ainda que você use a lei chinesa, por exemplo, de onde ocorreu o ato ilícito. Mas o local onde ela reside importa, tá? Importa, então tá falso. Tendo em vista que os nubentes têm domicílio em Nova York, aplicar-se-ão as regras americanas quanto ao regime de bens aplicáveis ao casamento. Não, eles não têm domicílio mais em Nova York, não é? O primeiro domicílio deles passa a ser Brasília, tá? Se eles tivessem, ok, fixado residência lá em Nova York, aí sim valeria a norma americana, tá bom? Mas o primeiro domicílio passa a ser Brasília. Como o casamento foi realizado no Brasil, aplicar-se-ão, quanto aos impedimentos matrimoniais, as regras do Brasil. Exatamente. Tá bom? Então, essa questão aqui eu vou anular por causa da morte aqui do Thomas. Combinado? Então, a 8 está anulada, porque eu não falei de morte. Combinado, pessoal? Alguma dúvida com relação à nossa prova? Alguma dúvida com relação à correção da prova? Vai ter um ponto para todo mundo, tá, Maria? Não, na verdade vai ter um ponto para quem errou a questão, não é? Porque quem acertou já está com a questão, com o ponto da questão. Poxa, Letícia! Tá? Quem acertou já está com o ponto da questão. Quem errou, não. Cíntia, as notas não estão lançadas. Por quê? Porque agora, nessa semana, vai abrir o prazo para vocês apresentarem os recursos. Ok? E aí, depois dos recursos, eu vou responder os recursos e eu vou responder os recursos e aí eu vou ver os recursos, aí eu vou lançar as notas, tá bom? A próxima prova será mais fácil, mas Juliane, essa prova foi fácil.
Não sai, é verdade, não é, Letícia? Não sai a nota na hora, né? Vai ter aquele ponto extra, tá? Sim, dos artigos. Então, vocês têm esse ponto dessa questão, tá? O ponto dessa questão para quem errou, a do Thomas, que eu vou anular por conta da morte dele. Vocês têm o ponto extra lá do exercício, dos artigos, tá bom? Opa. Ponto extra dos artigos. Vocês vão ter a chance de fazer o exercício da questão 1, tá? Da questão 1. Então, eu vou deixar um exercício extra para aquela questão 1, que quase todo mundo errou, tá? Beleza? 15 horas fazendo essa provinha. Pode fazer a questão extra. Claro, é para todo mundo fazer a questão extra. Tá bom? Para todo mundo fazer sexta-feira que vem. Beleza? A questão extra. Um exercício só. Tá? Vou pegar uma lista geral. Vou colocar um exercício só. Você vai lá, responde. Pronto, você vai ter 30 minutos para fazer. Acabou. Combinado, pessoal? Então, qualquer dúvida, até semana que vem. Um beijo para vocês. Semana que vem, matéria nova, hein?